A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos na manhã deste dia, no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, tá certo? Quero deixar um versículo para nossa meditação na manhã de hoje, no nome de Jesus, no livro de Deuteronômio, amém? Capítulo 30, versículo 19, que nos diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém? Amados, alguma vez você ha pensado por que Israel caminhou 40 anos no deserto e a primeira geração morreu, com exceção de Caleb e Josué ali naquele deserto? Meus irmãos, Deus, ele é todo poderoso. Porém, meus queridos, existe algo que Deus, ele não pode fazer. E não é uma impossibilidade, meus irmãos, é porque Deus criou assim, e é decidir. Deus, ele não pode decidir pelo ser humano, pelo simples fato de que Deus o fez um ser dotado de livre-arbítrio, ou seja, uma criatura livre para escolher o que quer, não é? Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor, meus irmãos, ele provê, né, tudo que é necessário, e ele, meus irmãos, coloca diante de nós, meus queridos, a possibilidade de que nós possamos escolher. Aqui o texto diz que o Senhor colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus coloca e Deus aconselha qual é a alternativa correta que nós devemos escolher. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém pode se perguntar, mas como, pastor, nós podemos tomar boas decisões? Ora, meus irmãos, a Bíblia, ela é um manual, ela revela a vontade de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, soprada por Deus, apta para instruir, para corrigir, não é? A palavra de Deus nos fala, não é, a respeito de tomar boas decisões. Como fazer isto? Vamos para a Bíblia Sagrada e vejamos o que o sábio Salomão, o homem mais sábio, não é, da terra, nos dias. Nós podemos ver o seguinte: capítulo 3 de Provérbios, do versículo 5, versículo 6, nos diz o rei Salomão: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, amados irmãos, que para que nós escolhamos bem, tenhamos boas decisões na vida, primeiro nós devemos confiar em Deus, né? E não em nós mesmos, porque nós somos seres limitados, nós somos, meus irmãos, seres que somos pecadores, que não, meus irmãos, temos uma visão muito distante, né? Além do nosso próprio nariz, e que muitas vezes, meus irmãos, as nossas escolhas, meus irmãos, são muito imediatistas e não estamos vendo o mais distante, não estamos vendo o completo como Deus o vê. Então a importância, meus irmãos, de confiar no Senhor, né? Não devemos tomar decisões quando estamos zangados, quando estamos frustrados, quando estamos, meus amados irmãos, apressados, não é? Senão que nós devemos, meus irmãos, consultar a Deus. Consultar a Deus. Quantas são, meus irmãos, as más decisões na vida por não consultar a Deus? Aliás, vivemos em uma geração que não consulta mais a Deus para absolutamente nada, não é? Primeiro aceita-se um trabalho, depois pergunta se é a vontade de Deus. Primeiro, né, meus irmãos, começa um relacionamento, depois vai perguntar se é a vontade de Deus. E nós vemos, queridos, não é, que Deus, ele deseja expressar, mostrar a sua vontade. Deus é claro: olha, eu coloco diante de você
a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus, depois de colocar diante de nós, Ele diz o que nós devemos escolher, o que nós devemos eleger. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a Bíblia nos fala de princípios. De princípios. A palavra de Deus não é algo obsoleto, não é algo ultrapassado, não é algo que caducou, não é algo que é velho, não. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Louvado seja Deus. Os princípios da palavra de Deus, quando nós observamos, quando nós os cumprimos, serão bênção na nossa vida e nos levarão sempre a boas escolhas que nos abençoarão. Entretanto, quando nós rejeitamos os princípios da palavra de Deus, sempre faremos más escolhas, sempre faremos escolhas equivocadas na vida, não é? E nós devemos entender, queridos, que as metas, meus irmãos, na nossa vida, devem ser claras, devem nos ajudar a tomar decisões. As metas de cumprir o desejo de Deus, de cumprir o que Deus estabelece. Está escrito, louvado seja o nome do Senhor. Né? Algumas pessoas preferem viver, meus irmãos, na incógnita de não escolher ou deixar a vida levar como algumas pessoas, né? Mas, meus irmãos, como dizia um célebre cidadão, né, Harvey Cox, dizia o seguinte: não decidir é decidir, né? O maior risco na vida, meus irmãos, das pessoas é não correr nenhum risco, né? Aquela geração morreu no deserto porque eles não observaram os princípios de Deus e não escolheram segundo Deus lhe apontava que fizesse, né? Preferiram ficar rodando em círculos intermináveis no deserto e morrer naquele deserto do que, queridos, terem, louvado seja o nome do Senhor, né, que enfrentar, meus amados irmãos, né, aqueles inimigos que estavam ali entre eles e a terra prometida e conquistar a terra que Deus tinha para eles. Infelizmente, muitas pessoas não escolhem, preferem ficar rodando no deserto da vida do que, meus irmãos, lutar, né, e conquistar o que Deus tem na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus queridos, devemos entender que hoje nós somos o que escolhemos ontem e o nosso futuro depende das nossas eleições no dia de hoje. Isto mesmo, né? Se nós queremos um futuro melhor, meus irmãos, temos que começar a mudar, né, as nossas decisões hoje, né? Ser decisivo, buscar saber a vontade de Deus e abraçá-la no nome poderoso de Jesus, né? Sabendo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus, aleluia, coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E as escolhas que nós fazemos, ela não atinge somente nós, mas até mesmo a nossa descendência. Isso é muito importante. Portanto, aleluia, busque fazer escolhas consultando a Deus e levando em conta todos os princípios de Deus. O que Deus nos diz para que nós escolhamos. A vontade de Deus, aleluia, para nossas vidas. A vontade de Deus era levar o povo para a terra que emana leite e mel. Mas o povo se obstinou, fez decisões e escolhas erradas na vida. Rodaram no deserto e ali morreram e foram sepultados naquele deserto. Porém, aleluia, aqueles que levaram a Deus em sério, aqueles que levaram a Deus, aleluia, o que Deus falou, aleluia, como um princípio, escolheram. Estes entraram na terra, conquistaram a terra, fizeram história e abençoaram não só as suas vidas, mas a sua descendência no nome de Jesus. Então que você escolha bem, escolha consultando a Deus os seus princípios, siga isto e você vai ter êxito e um futuro glorioso para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.